Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Danilo do Botafogo e Endrick bagunçaram a cabeça do Ancelotti. É o tema do vídeo agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre Brasil 3, Croácia 1, último amistoso do Brasil antes da convocação final para a Copa do Mundo. Vamos falar também muito de 3 jogadores, Luiz Henrique e em especial Danilo, volante /meia do Botafogo, e Endrick. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo e ajuda demais aqui o meu trabalho. E também aqui embaixo no primeiro comentário tem o link para você baixar o app do Flashscore, totalmente de graça para você, você não paga nada nem para baixar nem para usar, é só você vir nesse primeiro comentário fazer o download. É o app que eu uso aqui para fazer os vídeos, para me preparar para os jogos e uma cobertura ampla da Copa do Mundo também. Estou gravando esse vídeo logo depois de sair do ar do prorrogação, na vitória do Brasil, programa especial de vitória do Brasil sobre a Croácia por 3-1. Uma vitória interessante do Brasil, que acho que não dá para a gente se empolgar e tudo, mas acho que foi uma vitória com alguns aspectos positivos. Também tem aspectos negativos, mas, no geral, uma vitória boa do Brasil para mudar um pouquinho o clima, para estancar a série de jogos sem vencer, né? O Brasil tinha vencido o Senegal, empatado com a Tunísia, tinha sido derrotado pela França, e hoje venceu a Croácia bem, trazendo aqui os números do Flashscore que eu peguei lá no app, que você baixa aqui embaixo. Estatísticas ali, você vê um jogo equilibrado, né? 45% de posse do Brasil e 55% de posse para a Croácia, 13-12 em finalizações para o Brasil. O Brasil finalizou muito mais no gol, 7-3, chances claras 4-1, escanteios 2-2, né? Um aproveitamento de passe, os dois aproveitaram bem os passes, né? 90% para o Brasil, 92% para a Croácia. E aí, falando do ponto de vista de sistema, acho que algumas coisas não funcionaram no que o Brasil quer ser, né? Se a gente olhar o Brasil, que queria ter uma pressão alta, queria ter uma pressão muito imponente no ataque, acho que isso não funcionou. Acho que o Brasil roubou poucas bolas no campo de ataque. O Brasil queria um jogo mais direto. Em vários momentos o Brasil ficou tocando muito a bola porque a Croácia tinha uma postura um pouco mais atrás. Então, dentro dessas adaptações e dentro dessas avaliações que faz o Ancelotti, esse jogo talvez tenha cedido um alerta ali que provavelmente esse time na Copa do Mundo vai ter muito mais a posse de bola para construir a partir da circulação e da evolução em bloco do que de um jogo mais direto de lançamentos. E ontem, pelo menos, ou nesse jogo pelo menos, a posse de bola, a marcação alta não funcionou tanto assim em vários momentos, tanto é que a Croácia teve mais posse de bola que o Brasil, 55-45. Então, se o Brasil tem por objetivo roubar essa bola o mais rapidamente possível no ataque, ontem isso acabou não funcionando enfim, acho que ali tem algumas coisas a se ajustar. Mas, no geral, foi uma vitória boa do Brasil, um Brasil que conseguiu forçar o jogo pelos lados, especialmente com o Luiz Henrique no primeiro tempo. Mais uma partida muito boa do Luiz Henrique. Eu tenho batido nessa tecla que, para mim, o Luiz Henrique já está na Copa do Mundo. Acho que não paira dúvidas sobre o Luiz Henrique. E eu não sei até que ponto o Luiz Henrique pode pressionar por uma titularidade, considerando que o Estevão impressionou muito bem positivamente, mas o Estevão ficou fora dessa data FIFA e o Estevão tem tido ali algumas questões de lesão, no caso, nesse último tempo
no Chelsea, está voltando agora, né? Deve estar retomando aí nessa volta do calendário de clubes. Então não sei em que nível o Luiz Henrique consegue pressionar o Estevão em busca da titularidade, mas o Luiz Henrique está na Copa e acho que o Luiz Henrique é um dos grandes vencedores desta data FIFA. O Luiz Henrique entrou contra a França mudando claramente o panorama do jogo. Se o Brasil teve chance de empatar ainda no final com a França, muito por conta da entrada do Luiz Henrique, da postura do Luiz Henrique, no lugar de um Rafinha que não conseguiu produzir, uma partida muito ruim do Rafinha contra a França. E hoje, no primeiro tempo, o Luiz Henrique fez uma partida monumental de chamando o jogo, só sendo parado com falta, se doando muito na marcação, conseguindo ir para o 1 contra 1 e atraindo o jogo do Brasil para o lado direito, para ter a virada para o lado esquerdo e pegar um Vinícius menos sobrecarregado. Então, hoje o Vinícius faz um jogo bom, ou um jogo bom num geral e um jogo absurdamente melhor do que contra a França. Acho que tem um pouco dessa participação do Luiz Henrique. Um Vinícius hoje muito menos ansioso, mais pronto para trabalhar a bola quando não dava para ir para individual, ou não dava para ir para o duelo um contra o outro, e um Vinícius mais pronto para atacar o espaço nas poucas vezes que a Croácia permitiu, inclusive no lance do gol, que é uma jogadaça do Vinícius Júnior, mas que começa com um tapa espetacular do Matheus Cunha, de primeira, para achar o Vinícius nas costas do zagueiro. O Vinícius driblou na primeira vez, para passar, para entrar na área e depois dar um corte para dentro, tirando 3 marcadores da Croácia, até rolar para o Danilo fazer o gol. Então, uma partida boa do Vinícius, bem melhor do que vinha sendo com a camisa da seleção. Gostei também do Matheus Cunha, né? Acho que está muito claro aí que o Matheus Cunha é esse coringa que o Ancelotti quer, especialmente numa situação que a gente não sabe como a gente vai receber o Rafinha de volta para trabalhar para a Copa do Mundo. E já que eu falei do gol do Danilo, o Danilo e o Endrick, para mim, bagunçaram de vez a cabeça do Ancelotti. Acho que o Danilo, com a atuação de hoje, substituindo o Bruno Guimarães, acho que o Danilo encaminhou muito bem uma vaga para a Copa do Mundo. Acho que o Danilo, inclusive, deixou em maus lençóis aí o Paquetá e o Gabriel Sara, talvez. Acho que hoje, considerando a matemática do Ancelotti, 9 defensores, 9 atacantes, deu 18. Mais 3 goleiros, 21. Para 26, sobram 5. Desses 5, Casimiro, Fabinho e Bruno Guimarães já estão lá. Perfeito? Já estão lá. Aí sobram 2 vagas, nesse momento, pela minha visão, para 3. 2 vagas para 3. Esses 3 seria o Andrei Santos, que acho que sai como um perdedor dessa data FIFA. O jogo contra a França do Andrei foi um jogo decepcionante, embora tenha sido atrapalhado por uma atuação muito ruim do Casemiro, e o jogo contra a França também ele entrou e não conseguiu jogar o futebol que a gente sabe que ele tem. Então acho que o Andrei sai perdendo pontos dessa data FIFA. Então você teria 3, Andrei, Danilo do Botafogo e Paquetá para 2 vagas. E acho que hoje o Paquetá, que não veio nessa data FIFA, eu acho que hoje ele está descartado. Eu acho que o Paquetá, nessa data FIFA, com o que o Danilo fez, eu acho que o Paquetá caiu da convocação. E o Danilo foi muito bem. O Danilo mostrou uma personalidade absurda, uma capacidade de ocupar espaço, preencher o campo absurda, sendo um cara que alinha com o Casemiro e ajudando muito a fechar esse bloqueio de meio junto com o Casemiro, e um cara que sobe com naturalidade as linhas a ponto de aparecer na área. Antes do gol ele já tinha finalizado uma que o Livakovic fez Aliás, o Livakovic fez 3 defesas absurdas no jogo. O Livakovic faz uma defesa absurda embaixo e depois no lance do gol, recebendo a assistência do Vinícius, não tinha que fazer uma chapada alta no ângulo com um goleiro
indo para um lado, ele chapando no contrapé, e o Danilo mostrou que ele tem o que o Ancelotti quer. Preenche o meio-campo, tem pegada de marcação e sobe as linhas, sobe algumas casas para ir à frente. Essa vaga é do Bruno Guimarães, acho que não tem cenário em que o Bruno Guimarães perca a vaga, mas acho que se construiu um cenário para que talvez o Danilo possa até brigar por uma titularidade, fazendo cair alguém do ataque. Acho que isso pode ter sido construído hoje, num cenário em que você pode ter o Casemiro mais preso, Bruno Guimarães saindo por um lado e Danilo saindo por outro. Então, assim, acho que isso hoje virou um fator na cabeça do Ancelotti, por mais que o Ancelotti, na entrevista coletiva de ontem, tenha dito que o sistema não mudará. Ele falou isso. Eu tenho minhas dúvidas que num jogo pegado de mata-mata de Copa que isso não possa mudar. Mas, enfim, estou aqui levantando um ponto. Mas, para mim, o Danilo cravou o seu lugar na Copa do Mundo com essas duas datas FIFA. Ele já tinha entrado bem contra a França e hoje entrou muito bem como titular. Foi um dos destaques do jogo, um espetacular o que fez o Danilo. E o outro é o Endrick, que eu estou muito tranquilo para falar do Endrick, porque quem acompanha o meu trabalho aqui sabe que eu digo que para mim é uma insensatez não levar o Endrick para a Copa do Mundo. E eu falava isso quando ele estava lá mofando no banco do Real Madrid por decisão completamente maluca do Xabi Alonso. Com todo carinho, com todo respeito ao... Como é que é o outro menino lá? O Gonzalo Garcia, com todo carinho. Mas você tirar minutos do Endrick para dar para o Gonzalo Garcia, eu não consigo conceber. A ponto do Endrick ter sido convencido, bato nessa tecla aqui, o Endrick ter sido convencido pelo staff dele a aceitar o empréstimo para o Lyon para poder jogar. E ele só precisava jogar. Porque o Endrick é isso aí que a gente viu. É um jogador de jogo grande, é um jogador que não tem medo, é um jogador que vai pro gol, é um jogador que batalha por toda a bola como se fosse um prato de comida. O Brasil vai cometer uma insensatez, a seleção brasileira vai cometer uma insensatez se tirar o Endrick da Copa do Mundo. E o Endrick hoje, em 14 minutos, ele entra faltando 14 minutos para terminar, ele gera o pênalti, que para mim nem foi um pênalti muito claro, um pênalti bem duvidoso ali, em cima para mim não houve nada, talvez tenha tido um toque de pé ali, mas para mim não foi pênalti, mas era o Endrick tomando a pancada, não caindo e depois sendo, na visão do árbitro, derrubado ali com a perna. Eu fiquei muito na dúvida do pênalti, mas ele sofre um pênalti e dá assistência. Bem, é verdade que a assistência do Endrick vem na sequência de uma grande jogada do Igor Thiago, que acho que é outro que deixou muito bons frutos hoje nessa convocação. Acho que o Igor Thiago tem boa chance de estar na lista final, até pela mudança de cenário que ele oferece. Quem vê o Igor Thiago jogar na Premier League sabe que ele é muito mais do que um centroavante grandalhão, tá? Quem vê ele jogar sabe. Então acho que a arredondada que ele dá, a disputa física que ele ganha e a arredondada que ele dá para a bola chegar no Endrick, e depois o Endrick dando o passe para assistência para o Martinelli, uma finalização muito boa do Martinelli na cruzada. E eu nem vou falar muito do Martinelli aqui, porque o Martinelli já está na Copa para mim também. O Ancelotti gosta muito do Gabriel Martinelli. Então, uma batida cruzada para fazer o gol em 14 minutos. O Endrick, num momento em que o Brasil tinha tomado o gol de empate da Croácia, o Endrick sai do banco sem negociar nada que não fosse ir para o gol e direto. O Endrick, em 14 minutos, gera algumas jogadas, entre elas sofrendo o pênalti, que o Igor Thiago bate bem, deslocando o Livakovic, e depois dá assistência para o gol. Eu acho, e eu falo isso há algum tempo. Quem acompanha meu trabalho sabe aqui, agora é mole falar que o Endrick está tendo minutos no Lyon, está tendo uma produtividade interessante no Lyon, que o Endrick foi convocado e
e funcionou no jogo de hoje, eu falo há algum tempo que para mim é inegociável o Endrick estar na Copa do Mundo. Você desperdiçar um jogador com o potencial do Endrick numa Copa do Mundo, numa janela de Copa do Mundo, eu considero uma insensatez, e não sei se o Ancelotti pensa assim também. Se o Ancelotti botou o Endrick faltando 14 minutos para talvez validar a não convocação do Endrick, ele vai ter que repensar. Porque o Endrick mostrou que ele é um jogador em que a camisa da seleção brasileira cai muito bem, em que ele consegue produzir, um jogador que consegue fazer, transformar a seleção brasileira num jogo, num cenário como esse. Repito, o Brasil tinha acabado de tomar o gol de empate da Croácia, que ali ficou o gol contra, o gol do... Não sei nem na estatística quem ficou com o gol. Deram pro Maier, né? Deram pro Maier. Poderia ter sido o gol contra do Danilo. E logo depois desse gol aos 39 do segundo tempo, aos 41 o Endrick sofre o pênalti e depois aos 47 ele dá assistência para o gol do Martinelli. Então, para mim, se o Ancelotti queria elementos para não levar o Endrick deu exatamente o contrário. O Endrick deu elementos para dizer: uma vaguinha aí é minha. E eu tô tranquilo, porque eu digo que para mim é uma insensatez não levar o Endrick. Para mim, o Bento falha no gol, do mesmo jeito que o Ederson não foi bem contra a França. Para mim, o Bento falha no gol. Para mim, a jogada, a bola cruzada da direita, tem ali o Danilo chegando na marcação, o Danilo do Flamengo, chegando na marcação e atrapalhando o Maier, e a bola iria uma bola fraca no meio do gol, mas o Bento tinha saído, ficou no meio do caminho, e ainda tentando adivinhar que a bola ia cruzar, já caindo para o lado direito dele, e depois a bola vem no contrapé. Para mim, o Bento falhou no gol. O Ederson não foi bem contra a França, acho que o Bento falhou no gol, então um alerta aí, ainda mais com o Alisson com problemas de lesão. Mas acho que é isso, acho que o Brasil fez um jogo interessante contra a Croácia, mas um jogo em que muitos momentos não retratou o que o Brasil do Ancelotti quer ser. Não sei como a comissão técnica da seleção vai avaliar esse jogo, porque ele é um jogo que tem vitória, que tem 3 pontos, não é que é 3 pontos, não é amistoso, mas um jogo que termina com vitória, mas um jogo em que o Brasil fez coisas que normalmente o Ancelotti não quer. Não sei como ele vai avaliar isso aí, e acho que está muito claro que agora é Copa, como está na thumb do vídeo, mas a esperança do Brasil na Copa estão nos 19, né? O Brasil se apresenta dia 25, joga dia 13. Então, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 mais 13, 20. Né? Considerando que 13 é o jogo, então 7 mais 12, 19. A esperança do Brasil passa por assimilar tudo isso que o Ancelotti quer nesses 19 dias de treino. Lógico que aí vai estrear contra Marrocos, é o jogo mais difícil da primeira fase, suponho eu, e depois o Brasil vai ter a evolução dos treinos ali ao longo de primeira fase e mata-mata ali, começo do mata-mata. Mas acho que, num geral, o Brasil poderia ter saído muito pior do que saiu contra a França, e o Brasil, de novo, fez um jogo interessante contra a Croácia. Mas Danilo, Endrick, Luiz Henrique, Igor Thiago, quem mais? Danilo do Botafogo, Igor Thiago, acho que talvez Ibanez, acho que saem aprovados do teste dessa data FIFA. E o Endrick tem que estar na Copa. O Endrick tem que estar na lista. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado para baixar o app do Flashcore totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.